Você já parou para pensar no que acontece quando um ser humano é dado poderes de um deus, ainda quando criança, criado sem nenhum limite moral, sem nenhuma consequência, sem ninguém capaz de dizer não para ele? É aí que nasce o Capitão Pátria. Mas o que a série da Amazon não te mostrou é só a metade da história. A outra metade, a parte em que os escritores da TV liberadamente decidiram não adaptar, é absurdamente mais perturbadora. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Na série da Amazon, o Capitão Pátria é uma obra-prima da complexidade. O Anthony Starr entrega uma performance assustadora, um homem que por fora é o símbolo máximo da América, forte, bonito, confiante, mas por dentro é um ser completamente quebrado e inseguro, com uma dependência doentia de aprovação pública. Um homem que literalmente chora escondido quando sente que o povo está deixando de amá-lo. E isso é até que fascinante, porque a série humaniza ele de uma forma que te deixa confuso. Ele quer ser amado desesperadamente e quando não consegue esse amor, ele mata, ele destrói. Mas nos quadrinhos, aí a coisa muda de figura de um jeito que vai te deixar de boca aberta. O Capitão Pátria não tem essa camada de vulnerabilidade que a série construiu com tanto cuidado. Ele não chora no banheiro, ele não busca aprovação, ele simplesmente não se importa. Não tem nuance, não tem profundidade humana escondida ali embaixo. Ele é cruel por prazer, violento por costume. Ele mata civis, colegas de equipe, qualquer um que cruzar o caminho errado, sem perder um segundo de sono depois. A série pegou esse monstro e deu a ele uma psicologia. Nos quadrinhos, ele dispensa esse enfeite. Nos quadrinhos, você olha pra ele e pensa, esse cara é perigoso porque ele simplesmente existe. Ele não precisa de motivação para causar destruição. A destruição é quem ele é. E a VOT sabe muito bem disso. E por décadas, a VOT encontrou uma forma de manter esse ser contido. Não através de controle, mas através de uma mentira meticulosamente construída. E essa mentira tem um nome, Black Noir. Aqui é onde a história fica verdadeiramente perturbadora. Nos quadrinhos, o Black Noir não é apenas mais um membro do set. Ele não é um ninja silencioso que obedece ordens sem que chorar. Não, o Black Noir é um clone do Capitão Pátria. A VOT criou um clone genético idêntico ao Capitão, mesmo DNA, mesmos poderes, mesma capacidade de destruição, mas com uma diferença crucial. O propósito do clone era servir como uma opção nuclear, uma válvula de escape. Se um dia o Capitão Pátria saísse do controle de vez, se ele virasse uma ameaça grande demais para ser gerenciada com relações públicas e contratos de mídia, o Black Noir estaria ali, pronto para eliminá-lo. Mas a VOT não contava com uma coisa: o clone ficou esperando por anos, e esperando pela atualização que nunca veio. E aqui a gente chega num ponto que muda bastante coisa nessa história. Ao longo dos anos, o Capitão Pátria acumulou uma reputação, mesmo dentro da VOT, de um sujeito capaz de qualquer coisa, atrocidades que ninguém conseguia entender completamente. Mas muitos desses crimes não foram o Capitão Pátria, na verdade foi Black Noir. O clone, agindo nas sombras, cometeu atos horrendos e atribuiu ao original. Por quê? Porque a loucura do clone tinha um objetivo específico: forçar a VOT a finalmente dar ordem de eliminação. Ele precisava que o Capitão Pátria parecesse irreparável, incontrolável, uma ameaça existencial. Só assim a corporação abriria a mão e permitiria que o clone fizesse o que foi criado para fazer. A VOT sabia, a VOT sempre soube, e mesmo assim manteve o Black Noir no set, porque para a corporação o importante não era a verdade, era o controle. O Black Noir revela que é o Capitão Pátria, um homem que passou décadas sendo um monstro, o vilão aparentemente de toda a narrativa. Se vê diante do reflexo de si mesmo, literalmente um clone, uma cópia criada para destruí-lo. E o clone vence, o Black Noir mata o Capitão Pátria. Não é heróico, não é redentor, é violento, grotesco e termina com o Capitão Pátria reduzindo a pedaços. E aqui está a ironia macabra que Garth Ennis construiu. O vilão mais poderoso da história foi destruído não por um herói, não por Billy Bruto, não pelos boys, mas por uma versão de si mesmo, um reflexo que a própria corporação criou como um seguro de vida. A VOT não perdeu um super-herói, a VOT simplesmente trocou um ativo defeituoso por um outro e continuou funcionando normalmente. Mas além da violência, além dos crimes, além da mitologia dos quadrinhos, o que o Capitão Pátria realmente representa, ele é a resposta à pergunta: o que acontece quando uma sociedade cria ídolos sem jamais responsabilizá-los? Tanto na série quanto nos quadrinhos, o Capitão Pátria só existe porque a estrutura ao redor dele permitiu que ele existisse. A VOT o construiu. Ele é o produto de um
sistema e o sistema se beneficia da existência dele. Na série, isso é explorado com profundidade política, a crítica ao capitalismo, ao heroísmo como um produto de consumo. Tudo isso está presente em cada cena do Pátria. Nos quadrinhos, a crítica é mais brutal e direta. Figuras assim não mudam, não se redimem, existem até serem destruídas. E é por isso que o Capitão Pátria se tornou um dos vilões mais icônicos da franquia. Se o Capitão Pátria é um monstro criado pelo sistema, Billy Bruto é o monstro que o sistema criou como reação. Dois lados da mesma moeda. Dois homens que o mundo transformou em armas, mas enquanto o Capitão Pátria nunca teve escolha, Billy Bruto fez uma escolha. Ele escolheu a raiva, ele escolheu a guerra e ele decidiu que nenhuma consequência, nenhuma linha moral, nenhum colateral importava enquanto os supers estivessem de pé. Na série, o Billy Bruto é apresentado como um anti-herói, grosseiro, violento, implacável, mas com um núcleo humano. Há momentos em que você enxerga um homem por trás da máscara da brutalidade. Ele amou Becca. Não só isso, mas ele se importava com os boys. Mas nos quadrinhos, a história é muito mais sombria. Nos quadrinhos, Billy Bruto não é um anti-herói com camadas. Ele é, pra ser completamente honesto, um sociopata funcional. Não existe um momento em que você descobre que lá no fundo, ele é uma boa pessoa que se tomou de decisões erradas. Billy Bruto nas HQs é alguém que genuinamente desfruta da violência, que tortura supers não como uma necessidade tática, mas como um prazer visceral. E o que torna isso tão fascinante é que Garth Ennis não apresenta isso como algo a ser admirado. Ele apresenta como uma consequência, como um resultado de um homem que absorveu tanta dor, tanta perda, tanto horror, que a única linguagem que ainda faz sentido para ele é a violência. Um dos aspectos mais perturbadores do Billy Bruto nos quadrinhos é a forma como ele lidera os boys. Na série, ele é um líder disfuncional, mas ainda assim você acredita que ele se importa com o grupo, com o Hugh especificamente. Há uma relação quase paterna, problemática e complicada, mas genuinamente, nos quadrinhos essa relação é outra coisa. Billy usa as pessoas, ele recruta os boys não porque confia neles, não porque os respeita como seres humanos completos, mas porque ele precisa de ferramenta para sua guerra particular, que Billy coloca ele em perigo, expõe ele a trauma, usa o sofrimento dele como combustível para manter o grupo focado. Billy entende muito bem o que move as pessoas, e ele usa esse entendimento não para protegê-las, mas para mantê-las aonde ele precisa que esteja. É o tipo de liderança que, no mundo real, você reconheceria imediatamente como abusiva, mas dentro da brutalidade desse universo, se disfarça de competência tática. Na série, Billy quer destruir os Cetes, quer derrubar a Bosch, quer vingar a Becca, proteger as pessoas que os supers prejudicam, expor o que está acontecendo nas sombras, enfim, é uma missão clara com um alvo específico. Nos quadrinhos, o Billy tem um plano diferente, muito diferente. Ele quer eliminar todos os supers, não os sete, não os vilões, todos, cada ser humano no planeta que foi exposto ao composto V. Isso não é hiperbole. É literalmente o que ele planeja e quase executa. Os supers existem porque a VOT os criou. A VOT os criou porque o sistema corporativo permite a sua existência. Enquanto existirem seres com poderes de Deus circulando entre os humanos comuns, haverá abuso, haverá exploração, haverá uma beca em algum lugar no passado. Então a solução na lógica torta e absoluta de Billy é simples: você elimina a variável. Não importa se o super é bom ou mal, não importa se ele nunca machucou ninguém, a existência do poder é a ameaça. E o Billy está disposto a cometer genocídio para eliminar essa ameaça. Aqui está o colapso final do personagem. Um homem que passou a vida inteira lutando contra monstros acaba se tornando o que ele jurou destruir. Não metaforicamente, literalmente, concretamente, com um plano em andamento para matar em massa. A diferença entre o Billy Bruto e o Capitão Pátria, no fim das contas, é que o Capitão Pátria nunca fingiu ser diferente do que era. Billy construiu uma narrativa de justiça ao redor de si mesmo. E é exatamente por isso que ele é, de certa forma, mais assustador. O que a série capturou muito bem e o que os quadrinhos estabeleceram com uma brutalidade que ainda é difícil de processar é que Billy Bruto não é um herói que faz coisas erradas. Ele é um homem destruído que encontrou uma missão capaz de dar forma à sua destruição. Billy nos quadrinhos é uma pergunta sem resposta confortável. O que você faz com alguém que foi criado pela violência? Quando você coloca o Capitão Pátria e o Billy Bruto lado a lado, o que você tem são dois homens criados por
sistemas corruptos para servi-lo. O Capitão Pátria é o produto da VOT, do capitalismo, do heroísmo, da sociedade que consome ídolos sem responsabilizá-lo. Billy Bruto é o produto de tudo que o Capitão Pátria representa. O que aconteceu quando um ser humano absorve suficiente de violência e perda para deixar de enxergar seres humanos onde antes via pessoas. The Boys, tanto nos quadrinhos quanto na série, funciona tão bem porque não é sobre super contra humanos. É sobre o que o sistema de poder fazem com que as pessoas que estão dentro deles sejam como produto, sejam como reação.